Então, agora já tá gravado, já está gravando, aliás. Tranquilo. Então tá, pessoal, para quem já está aí na reunião, hoje nós vamos dar sequência à terceira aula de cuidados paliativos, que é uma aula de extrema importância, que é controle de sintomas. A gente resolveu até quebrar ela em duas, porque, dada a importância, porque muitas vezes quando a gente define o cuidado paliativo do paciente, a gente acaba esquecendo de dar esse próximo passo, que é o controle de sintomas, que fica um pouquinho relegado aí a um segundo plano. Isso é uma antítese do próprio cuidado paliativo. E esses sintomas, muitas vezes, são mais difíceis de controlar do que a gente imagina. Não mais trabalho, e então por isso que a gente considerou isso muito importante e relevante. Acho que a Paula concorda com essa visão com a gente, então nós vamos apresentar aí nas duas próximas aulas um pouco desses controles de sintomas. Certo, Paula? Certinho. Só corrigindo, Bruno, são 3, viu? Três, desculpa. Eu falei duas, são três, desculpa. Porque tem alguns sintomas que tomam mais espaço. Inclusive, eu ia falar sobre sedação paliativa hoje, na aula de dispneia, mas eu optei por falar junto com a aula de dor, lá na última aula já para... Eu acho que, assim, sedação paliativa é o último recurso que a gente tem, então eu deixei ela para depois que a gente abordar os principais sintomas, que aí a gente pode falar dela de uma forma mais ampla. Optamos, então, por começar com o controle de sintomas, com o controle de dispneia, que é um dos principais sintomas que a gente encontra na UTI. Mas primeiro eu queria introduzir justamente a importância da abordagem desse tema, né? Dos sintomas, da percepção dos sintomas. Então, lembrando que a abordagem impecável dos sintomas, ela é importante e essencial em todas as fases da doença crítica. Então, ela é importante para todos os pacientes que estão na UTI, não só naqueles pacientes em cuidados paliativos predominantes ou exclusivos. Então, o controle adequado de sintomas reduz o estresse fisiológico. Então, naquele paciente que tem um prognóstico melhor, ele melhora o desfecho. Redução de estresse fisiológico melhora a qualidade de vida daqueles pacientes também que estão em terminalidade extrema ou em fim de vida, né, nos últimos dias de vida. E também faz parte da humanização da assistência, que é essencial também em todos os setores do hospital e no nosso trabalho, né, como profissional de saúde. Só que a gente tem alguns desafios importantes na avaliação e no controle de sintomas da UTI. Muitas vezes a gente usa os sintomas, eles são muito pessoais, assim, são uma sensação, fazem parte de uma percepção individual e eles têm vários componentes, né? Eles são multifatoriais, sempre. E a gente aproveita muito a percepção do paciente do sintoma em relação ao sintoma para tatear o nosso tratamento. Mas no CTI, com frequência, a gente encontra pacientes com alteração de nível de consciência, em delírio, que é um sintoma que a gente vai abordar também na próxima aula, que é muito frequente, ou pacientes que estão invadidos, entubados, ou com traqueostomia, em ventilação mecânica, e não conseguem se expressar de forma adequada. Então, a gente vê, apesar de ser um tema altamente relevante, a literatura não traz para a gente muitos dados sobre a prevalência de sintomas em pacientes em unidade de terapia intensiva. Então, esse artigo aqui, que foi publicado em 2008, ele avaliou um subgrupo de pacientes críticos, portadores de neoplasias, atendidos por equipe de cuidados paliativos na UTI. E entre esses pacientes, os sintomas mais prevalentes foram UTI. Então, 95% dos pacientes, eles relataram. Então, foram sintomas autorrelatados. Fadiga, 95% dos pacientes, 84% dos pacientes oncológicos internados em unidade de terapia intensiva relataram dor, 82% relataram dispneia e 81% apresentaram um delírio, né, que aí é avaliado mais indiretamente. Esse outro artigo, que foi publicado em 2010, procurou avaliar a carga de sintomas em pacientes críticos
internados em UTI geral. Então, os sintomas mais prevalentes, mais uma vez, foram fadiga, 74,7%, xerostomia, 70,8% dos pacientes, xerostomia, que é aquela sensação de boca seca, acho que todo mundo que já trabalhou, já passou por qualquer UTI, vê que às vezes as pessoas pecam, né, na higiene oral, na hidratação da mucosa oral, principalmente nos pacientes intubados, nos pacientes em uso de sonda nasentérica, que não se alimentam por via oral, e esses pacientes acabam ali não recebendo a higiene oral adequada, acaba ficando meio secundário, isso traz uma carga de estresse e um desconforto muito grandes. Ansiedade é um sintoma muito prevalente, mais de 50% dos pacientes relataram. Dispneia, 43,9% dos pacientes em UTI geral relataram dispneia. E dor, a prevalência de dor nesses pacientes foi um pouco menor, 40,4%, não deixando de ser também muito frequente. O sintoma de maior intensidade nesse trabalho foi a xerostomia. Então, mais uma vez, eu peço atenção, a gente está falando de dispneia, mas a gente vai tocar no assunto de outros sintomas aqui. E muito cuidado na hora do exame físico, mesmo, né, realizado pelo médico, olhar a cavidade oral do paciente, avaliar se há lesões, avaliar se a higiene pode melhorar e avaliar se a mucosa está ressecada. Inclusive, para a reabilitação daquele paciente, depois vai ser muito mais fácil, muito menos estressante, tanto para o paciente quanto para a equipe. O sintoma de maior intensidade foi a xerostomia, mas os sintomas que foram associados a maior sofrimento foram, de fato, dispneia, medo, né, que estava muito associado à ansiedade, confusão mental e dor. Então, a dispneia é um sintoma altamente prevalente relacionado a muito sofrimento. É um sintoma que a gente não pode negligenciar de forma alguma. Então, quais são as formas da gente graduar e identificar sintomas? Então, a forma mais interessante da gente fazer uma avaliação sistematizada do nosso paciente, diária e sistematizada de sintomas, não nos esquecendo de sintomas que muitas vezes são frequentes, é usar escalas, né? Então, a literatura traz algumas escalas, o ESAS, né, que é a escala de avaliação de sintomas de Edmonton, ela é muito utilizada em cuidados paliativos, a gente usa muito na enfermaria, e nessa escala são avaliados os principais sintomas, lembrando que se o meu paciente, a gente pode acrescentar outros sintomas no ESAS também, então a questão da sensação de boca seca, xerostomia e outros sintomas que você percebeu no seu paciente, né? Ou na avaliação física, ou no autorrelato, você pode acrescentar. Então, você não precisa se restringir a esses sintomas aqui. Mas eles avaliam dor, cansaço, que pode ser interpretado como fadiga, né? Falta de energia, sonolência, náusea, falta de apetite, falta de ar, que seria a forma de falar sobre a dispneia, depressão, que acaba sendo um sentir-se triste, né, e não necessariamente a entidade depressão, e bem-estar ou mal-estar. Então, a gente quantifica esses sintomas de 0 até 10, isso obviamente no paciente que consegue responder, né, a gente quantifica de 0 a 10, sendo 0 a ausência do sintoma negativo e 10 o pior possível. Então, em relação à dispneia, a falta de ar, 0 seria a ausência de falta de ar e 10 a pior falta de ar possível. Além de identificar os principais sintomas e permitir que a gente gradue o quão intensos eles são para os pacientes, o ESAS nos ajuda, né, quantificar a intensidade do sintoma, nos ajuda também a quantificar a eficiência do nosso tratamento. Então, se o meu paciente está com uma falta de ar 8 em 10 num dia, eu implementei medidas modificadoras, né, avaliei os sintomas, a gente vai discutir isso de forma mais detalhada mais para frente, né, como manejar a dispneia na UTI. Eu implementei as minhas medidas e no dia seguinte a dispneia dele está 4, ela ainda deve ser tratada, mas o meu tratamento foi efetivo. Se no dia seguinte a dispneia dele está 10, tem alguma coisa errada, eu tenho que rever meus posicionamentos, minhas posturas, minha avaliação e às vezes até mudar de estratégia.
tá? Então, a adoção de escalas é interessante, tanto no ambiente da terapia intensiva quanto na enfermaria. E no paciente que não consegue se comunicar, a gente tem algumas outras ferramentas. Uma delas que a gente usa bastante também na enfermaria é o ECAF, que usa a percepção do examinador ou do acompanhante do paciente. Então, como que a gente usa o ECAF, né? Qual que é o nível de conforto do paciente no último dia? Então, se ele está confortável, desconfortável, o pior possível. E se a nota for maior do que 0, então se o paciente não estiver plenamente confortável, qual que é a razão aí do desconforto? Então, primeiro você caracteriza o que você acredita que esteja causando desconforto para o paciente. Então, uma face de desconforto, caretas, ele pode estar gemendo, gritando, tocando ou esfregando alguma área do corpo, se movimentando sem propósito, com uma respiração difícil, ruidosa, parecendo desconfortável. E aí você vai quantificando de acordo com a nota que está em cima, né? Então, se você não percebeu nada disso, se é apenas quando ele se movimenta, se é ocasionalmente, se é frequentemente ou continuamente. Então, se você encontra essas manifestações no paciente que não está conseguindo se manifestar, ele provavelmente está desconfortável. E aí você passa para a terceira parte da ferramenta, que seria avaliar qual que é a razão mais provável para esse desconforto, né? Pode ser dor, falta de ar, cansaço, que seria fadiga, necessidade de evacuar, né? Constipação intestinal, náusea, confusão mental, que é delírio, ansiedade, e necessidade de urinar, pode ser também, né? Retenção urinária. Então, também uma forma de sistematizar o nosso raciocínio, né? Então, por exemplo, se o meu paciente fica agitado quando ele se movimenta, eu posso deixar uma medicação de resgate as movimentações mais frequentes, por exemplo, antes do banho, antes das trocas de curativo, posso fazer isso. Então, assim, essa é a importância da equipe multidisciplinar também. Então, quem está dando banho no paciente, às vezes, é quem vai notar isso na UTI. Na enfermaria, geralmente, é o familiar que relata para a gente. É muito frequente a enfermagem relatar também. Mas, na UTI, é importante a gente conversar também com os técnicos, com os enfermeiros, os fisioterapeutas, né? Todo mundo que está ali atuando em conjunto nos cuidados com o paciente. Né? Então, se o meu paciente geme, faz face de dor, de desconforto, quando ele é manipulado pelo banho dos curativos, eu preciso agir ali naquele momento, né? Mesmo que eu não tenha presenciado. Então, eu construo esse plano de cuidado, plano de controle de sintoma, junto com a minha equipe, tá bom? Isso é muito importante. A gente também tem as escalas de faces. Essa escala, ela é usada mais frequentemente para a dor, mas ela também esboça outros tipos de desconforto. Então, vocês veem que ela quantifica aí a intensidade do desconforto pela face do paciente. Então, franzir a testa, às vezes, é uma manifestação muito discreta, mas que pode mostrar um desconforto físico do paciente. Então, isso às vezes acontece com o paciente em ventilação mecânica, ou até fora da ventilação mecânica ou em fim de vida, ele está ali quietinho, mas ele está franzindo a testa. Então, a gente tem que pensar que tem alguma coisa errada. Esse paciente, mesmo que está em terminalidade extrema, ele precisa ser avaliado com muita cautela e muita atenção. Então, muita atenção à face do nosso paciente, né? E cuidado com o franzir de testa, né? Que pode ser uma expressão de desconforto que não pode passar batido, não pode passar em branco. Não pode ser ignorado, né? Então, vamos entrar aqui na dispneia propriamente dita. E aí eu preciso derrubar alguns conceitos que muitas pessoas têm e que é muito comum de ter mesmo. Então, a dispneia é uma experiência subjetiva de desconforto ao respirar. Então, a respiração, ela é inconsciente, ela é automática. A partir do momento, geralmente a respiração ela se torna consciente quando ela não é confortável.
E aí, quando ela não é confortável, a experiência de desconforto, ela é muito individual. Então, é uma experiência subjetiva. E esse desconforto, ele vai desencadear respostas fisiológicas e respostas comportamentais secundárias, que vão depender de vários fatores, inclusive assim, da personalidade, de experiências prévias do paciente, de outros sintomas, de ansiedade, né, de depressão, de medo. Mas isso sempre está associado a um sofrimento físico e emocional intenso. E a gente tem que tomar muito cuidado e conseguir diferenciar um sintoma, que é uma experiência sempre individual e subjetiva, de um sinal, que é um dado que eu pego da avaliação física. Então, é muito comum a gente ver um paciente queixando de dispneia, a gente vai lá, examina o paciente e fala, olha, ele não está com dispneia, ele está com a saturação boa, com a frequência cardíaca boa, com a pressão boa, então ele não está desconfortável, ele não tem dispneia. Né? Ele não está taquipneico, ele não está com esforço, então ele não tem dispneia. Não, ele não tem alteração ao exame físico, mas ele pode estar com dispneia. A dispneia dele é uma sensação subjetiva, tá? Então, a dispneia ela pode ser proporcional à impressão clínica ao exame físico. E eu posso, inclusive, ter dispneia com desconforto intenso associado com exame físico, né, dados vitais normais, exames laboratoriais normais e raio-x de tórax, TC de tórax, exames de imagem normais. Viu? Eu gosto muito de pôr essas fotos nas minhas aulas de sintomas para a gente sentir um pouco. Eu acho que essas imagens tocam a gente um pouco, né? Às vezes essa senhora que está com a face de quem está muito desconfortável, ela está recebendo bastante oxigênio, né? Mas às vezes ela não está com um exame físico tão alterado e a percepção pode ser muito intensa. Então, muito cuidado ao falar que o paciente não está com dispneia, porque a saturação tá boa, a frequência tá boa e o padrão respiratório tá bom? A gente tem algumas escalas específicas para avaliação da dispneia, mas para eu avaliar a dispneia, primeiro eu tenho que reconhecer. Então, é interessante a gente destacar que a dispneia nem sempre é caracterizada como falta de ar. As patologias diferentes estão relacionadas a formas diferentes de caracterização da dispneia. Então, pode ser tanto falta de ar, que é o mais típico, aperto, abafamento. Então, a gente tem que entender também a linguagem do paciente, né? Muitas vezes o paciente está lá, né, ofegante, a gente está vendo que ele está desconfortável, você pergunta assim, você está com falta de ar? Não estou com falta de ar. Mas se você perguntar se ele está abafado, se o peito está apertado, né? Aí ele vai falar que sim. Se ele está cansado, ele fala que sim. Então, a gente tem que também ter outras formas de caracterizar esse sintoma que não falta de ar. E nunca usar a palavra dispneia se o paciente não for da área de saúde. Então, cuidado com os termos também, né? Cuidado para não confundir o paciente. A gente tem que usar sempre linguagem acessível, principalmente quando o nosso paciente está desconfortável, né? Que ele não consegue conversar muito. Então, a intensidade vai ser conforme a percepção do paciente. E aqui a gente tem uma escala pediátrica para avaliação de dispneia, que se assemelha muito àquela escala de faces, e quantifica, né, a intensidade do sintoma. Então, o sintoma tanto no ESAS, né, quanto nas escalas visuais, quanto nas numéricas, de 1 até 3 é considerado sintoma leve, de 4 a 6, sintoma moderado, de moderada intensidade, 7 a 10, um sintoma intenso. E a gente vai pautar o nosso tratamento de acordo com a intensidade, tá? Então, identifiquei que o meu paciente está com dispneia, está desconfortável, graduei o meu sintoma e como que eu vou abordar agora o meu paciente? Anamnese detalhada no paciente que não se comunica, exame físico detalhado, e aqui eu chamo mais uma vez a atenção para o franzir de testa, para as expressões que o paciente realiza, né, para as expressões faciais do paciente, ou movimentações sem propósito, mostrando que ele não está bem.
E eu vou pedir exames complementares, que vão incluir exames laboratoriais e exames de imagem, que sempre devem ser proporcionais. Então, eu sempre destaco isso nas aulas de dispneia e de outros sintomas, né? Que a gente deve solicitar exames complementares de forma racional. E o que é solicitar um exame de forma racional? Quando ele vai agregar o meu tratamento. Então, tanto o exame quanto o tratamento têm que ser proporcionais. E eles devem estar de acordo com o plano de cuidados definido para aquele paciente. Então, eu não vou pedir uma tomografia de tórax se eu espero encontrar algo sobre o qual eu não vou atuar. Não vou pedir exames de um paciente em quem eu já alinhei que eu não vou tratar novas infecções, para eu ver como que tá, assim, só porque faz parte da rotina do CTI, né? Então, muito cuidado com as rotinas, né? A gente precisa sempre ter crítica com o que a gente está solicitando para cada paciente, né? E eu tenho que abordar. Então, a abordagem do meu paciente sempre tem que ser interdisciplinar. E eu gosto do termo interdisciplinar porque fala, né, de vários especialistas atuando sobre o paciente, mas eles não necessariamente interagem entre si. Então, a abordagem interdisciplinar, ela pressupõe que os profissionais que cuidam daquele paciente interagem, né? Como eu falei, se eu noto que o meu paciente tem um desconforto respiratório, por exemplo, na hora do banho, às vezes quem vai relatar, você não vai presenciar, você não está presenciando isso, às vezes quem vai relatar isso para você vai ser a técnica que está dando banho no paciente naquele dia, ela notou, né? E aí eu chamo atenção também, eu sei que a equipe está toda aí, para os enfermeiros também, né? Quem lida quem faz as manipulações do paciente, né? As mudanças de decúbito, para sempre estar atento à face do paciente, a expressão do paciente em cada intervenção. Então, a abordagem não farmacológica sempre vai fazer parte do manejo de todos os sintomas. E a abordagem farmacológica vai depender da causa da dispneia, tá? Aqui eu coloquei para vocês esse modelo holístico da experiência de dispneia. Isso nos ajuda a abordar. Então, para mostrar para vocês a multidimensionalidade da dispneia e que não é fácil, né? Assim, não é um sintoma simples. Peraí que minha bateria vai acabar, gente. Acabei de receber. Só um instantinho. Desculpa, falha minha. Então, o primeiro passo aqui da minha abordagem da dispneia vai ser raciocinar se há fatores potencialmente reversíveis. E se a reversão desses fatores vai ser proporcional para o meu paciente, considerando a fase de vida dele. Então, se o meu paciente está em cuidados paliativos exclusivos, no momento de terminalidade extrema, nos últimos dias, ou em processo ativo, né, ou nas últimas horas de vida, provavelmente, assim, eu não vou me pautar nem por exames, e vou me pautar pelo exame físico, e geralmente eu vou usar medicações sintomáticas. Então, de fato, assim, a gente tem diversas causas para dispneia, né, congestão pulmonar, pneumonia, que nem sempre vai ser proporcional eu tratar, derrame pleural, derrame pericárdico, embolia pulmonar, a própria ascite, né? E muito cuidado, a gente tem algumas causas de dispneia, né, causas que exacerbam a dispneia, que não são necessariamente pulmonares. Então, se o meu paciente, por exemplo, e por isso que é importante o exame físico detalhado do meu paciente em todos os momentos. Então, a gente tem as causas pulmonares, mas a gente tem as causas não pulmonares também. Então, distensão abdominal, por exemplo, às vezes são coisas muito simples de serem abordadas. Distensão abdominal num paciente que não tem uma evacuação efetiva há muito tempo, ou que está com retenção urinária, né? Isso tudo pode alimentar ou provocar a sensação de dispneia. E aí, avaliando caso por caso, eu vou avaliar se esses fatores potencialmente reversíveis que eu encontrei podem ser revertidos naquele paciente específico.
tá? Então, só lembrar para vocês, mesmo quando eu tenho causas de dispneia potencialmente reversíveis, e estou atuando sobre elas, eu posso oferecer para o meu paciente tratamento sintomático, tá? Então, por exemplo, vamos dar o exemplo da COVID. Lá no CTI, vocês cuidaram de alguns pacientes que não se beneficiariam de intubação orotraqueal, né, eram idosos mais frágeis, com múltiplas comorbidades, mas que vocês manejaram lá de né, causas potencialmente reversíveis. Eram pacientes hipoxêmicos graves, muitos deles tinham infecções bacterianas secundárias, então eles recebiam oxigênio-terapia, eram cuidados pela fisioterapia. Os que tinham infecção bacteriana concomitante receberam antibiótico, e esse paciente pode ficar muito desconfortável nesse período. Então, mesmo tratando as causas potencialmente reversíveis, dando o tratamento suportivo, eu posso também dar abordagem sintomática concomitante, que eu vou falar mais para frente. Ela não vai atuar sobre a causa de base, mas ela vai atuar sobre o sintoma. Então, isso é importante também. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu trouxe aqui essa avaliação mais sistematizada. Então, vou avaliar a dispneia do meu paciente daquela forma que a gente discutiu. Então, tem fatores com potencial de reversão? Se sim, eu vou fazer o tratamento direcionado à causa de base, mas eu também vou considerar alívio de sintomas com abordagem farmacológica e não farmacológica e interdisciplinar. E sempre vou reavaliar meu paciente. Então, voltando à avaliação da dispneia. Se o meu paciente não tem fatores com potencial de reversão, ou se esses fatores não seriam abordáveis, né, a abordagem desses fatores potencialmente reversíveis, não são proporcionais no meu paciente, né, eu vou vir para esse outro braço em que eu vou atuar sobre o sintoma e não sobre a causa base, e sempre reavaliar, tá? Reavaliar a efetividade, a tolerância da minha medida. Então, eu vou aqui para o tratamento farmacológico sintomático, né? Lembrando que o não farmacológico é tão importante quanto, tá? Então, o que é o tratamento sintomático? São opções de abordagem que não vão atuar sobre a causa da dispneia, mas elas atuam sobre a percepção da dispneia. Então, o que está no centro aqui do tratamento sintomático da dispneia? Os opioides. Então, o tratamento sintomático da dispneia se baseia no uso de opioides. Entre esses opioides, o mais estudado é a morfina, tá? Eu trouxe aqui para vocês, caso algum dia vocês vejam em alguma outra referência, e eu trago aqui como uma informação oficial e também como uma crítica, tá? Então, eu trouxe aqui uma referência que eu tirei do manual da NCP e também do Cancer Care de Ontário. Então, se o meu paciente não tem uso prévio de opioide, para dispneia leve, que é aquele score de 1 a 3, eu posso começar o tratamento com codeína, 30 a 60 miligramas, VO de 4 em 4 horas. Eu, particularmente, não uso codeína para dispneia, né? Uso para outras causas, mas não uso para dispneia, não gosto de usar. Eu geralmente vou para morfina. Então, para dispneia leve, você já pode ir para morfina. Isso é uma conduta pessoal, né? Como eu trato. Para dispneia moderada intensa, então naquele paciente que não faz uso prévio de opioide, eu posso começar a minha abordagem com morfina, 5 miligramas por via oral de 4 em 4 horas, ou 2 miligramas por via venosa ou subcutânea de 4 em 4 horas. Sempre que eu deixo morfina ou qualquer outro opioide, eu tenho que deixar a dose de resgate, que elas vão servir para escapes de sintomas e para me ajudar a tatear a dose fixa. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar, por exemplo, né, suponhamos, deixei lá para o meu paciente 2 miligramas de morfina venosa de 4 em 4 horas. Deixo os resgates. O resgate de morfina, ele sempre vai ser igual a um sexto, a um décimo da dose total diária.
Então, se o meu paciente está usando 2 miligramas de 4 em 4, eu posso deixar um resgate de 2 miligramas de morfina de 4 em 4, ou quando for necessário. Ele pode receber esse resgate a cada 1 ou 2 horas, tá? A cada 24 horas, eu vou avaliar quantos resgates de morfina esse paciente necessitou e vou... Aí tem 2 formas de eu fazer o ajuste de dose. Eu posso somar as doses de resgate que aquele paciente recebeu nas últimas 24 horas. E aí eu recalculo a dose total diária, dividindo na mesma posologia, né, de 4 em 4 horas, respeitando a meia-vida da morfina. Ou então eu posso fazer um aumento de 50% a 100% na dose que ele está usando. Geralmente eu faço esse aumento de 50% quando o paciente se sentiu desconfortável a maior parte do tempo. Eu geralmente não faço aumento de 100% da dose pelo risco de intoxicação, principalmente porque grande parte desses pacientes são frágeis, tá? Nos idosos ou nos pacientes muito frágeis, você está autorizado a começar a dose mais espaçada, por exemplo, 2 miligramas de 6 em 6 horas, mas sempre tendo ciência de que isso pode ser necessário você ajustar, né? Mas, assim, jamais deixar a morfina de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, a não ser que o paciente tenha uma disfunção renal importante, né? Que aí ele tem um risco de intoxicação. Se o meu paciente já usa morfina por outra razão, por exemplo, é um paciente que já está com morfina para tratamento de dor, eu vou fazer um aumento de 25% a 50% na dose que ele já está usando, tá bom? Apesar desse aumento, a dose da morfina para dispneia geralmente é menor da dose necessária para tratamento de dor. Mas tanto na dor quanto na dispneia, a morfina não tem teto posológico. A gente sempre vai se guiar pelo risco de intoxicação, pela resposta, pela tolerância. E muita atenção. Todas as vezes que você prescrever opioide fixo, qualquer um, não só a morfina, não só a codeína, você tem que prescrever laxativo concomitantemente, tá? Mesmo que o paciente esteja evacuando. Não espere o paciente constipar, parar de evacuar por 3, 4 dias para prescrever o laxativo. Pela literatura, o laxativo mais adequado para a constipação induzida por opioide seriam os irritativos, Bisalcodil, por exemplo. Mas na prática a gente acaba usando muitos osmóticos e entre eles o que a gente mais usa, pelo menos no IPSENG, é o PEG, é o polietileno glicol. E a gente vai tateando a dose conforme a resposta e a tolerância. A gente sempre tem que acompanhar a evacuação do nosso paciente, porque constipação e fecaloma vão piorar tudo, né? Tanto o quadro de base quanto o controle de sintomas. Ainda na morfina, então vamos falar um pouquinho sobre morfina em bomba de infusão. Então, qual que é a melhor forma de administrar a morfina para um paciente que está com dispneia? Depende do perfil do seu serviço. Então, assim, se o meu paciente está com uma dispneia muito intensa, eu posso começar a morfina na bomba, né? Se ele está em fim de vida, posso começar a morfina na bomba. Geralmente, a gente começa a dose intermitente justamente para a gente sentir quanto o paciente precisa mesmo, né? E se ele estiver precisando de resgates muito frequentes ou a minha equipe estiver muito sobrecarregada e não estiver conseguindo seguir a posologia correta da morfina, é uma alternativa eu deixar na bomba. Agora, muita atenção. Mesmo quando eu opto por começar a morfina em bomba de infusão, eu sempre sigo esse raciocínio de doses. Então, eu nunca vou começar para dispneia num paciente virgem de opioide, morfina, não sei, 40 miligramas em 24 horas. Geralmente, o raciocínio é esse, né? Então, geralmente, o raciocínio é o mesmo. 2 miligramas de 4 em 4, que dá 12 miligramas em 24 horas, né, que daria o quê? Pode ser uma solução de 0,5 miligrama por ml correndo a 1 ml hora, né? Então, o raciocínio em relação à dose é o mesmo. Já vi pessoas começando como dose inicial para controle de dispneia 3 miligramas por hora em bomba de infusão, 4 miligramas por hora em bomba de infusão. Isso não existe, viu? Isso não é uso racional de opioide.
Então, você está expondo o seu paciente a um alto risco de intoxicação. Outra questão também são os aumentos, né? Quando você optou por deixar a morfina em bomba de infusão, meu paciente precisou de um resgate, eu vou dar o resgate. Posso dar na bomba de infusão, sempre anotando para eu calcular a dose fixa, depois em 24 horas, ou dar os bolos por fora, né? Na enfermaria, às vezes a gente prefere dar os bolos por fora, justamente para a gente conseguir contabilizar melhor quantos bolos o paciente tomou. Mas não é adequado também, por exemplo, meu paciente teve um escape, ele está lá com uma solução de meio miligrama por ml a 1 ml hora, ele teve um escape, eu já aumentei a minha morfina para 5. Aí ele teve outro escape, eu aumentei para 10 ml hora. Esses aumentos também progressivos do paciente que começa com a solução a 1 ml hora no plantão e termina o plantão com 20, 30 ml hora, isso também não é considerado uso racional de opioide, tá? Então, muito cuidado com essas doses cavalares, né? A gente precisa sempre raciocinar. Né? A gente tem que ter sempre os pés no chão. Na UTI, especificamente para dispneia, pode ser usado também fentanil, né? Essa dose aqui do fentanil, eu particularmente não uso muito, né? Uso mais morfina mesmo, a gente da equipe, né? A gente tem uma atuação, a gente, mesmo na UTI, né? Então, desse livrinho aqui, Cuidados Paliativos nas Unidades de Terapia Intensiva, da AMB. Então, o que acontece? Se você for estudar controle de sintomas, geralmente você tem que adotar uma fonte de doses. Se encontra uma infinidade de doses sugeridas, então, geralmente, você adota algumas referências para chamar de suas, tá? E na prática, você também vai se adaptando, você vai adquirindo alguns hábitos, óbvio que eles sempre têm que ser baseados em evidências e em fontes confiáveis. É isso, tá? Então, fentanil é sugerida nessa fonte a dose inicial de 50 a 100 microgramas em bolos, com uma infusão contínua de meio micrograma por quilo por hora, tá? Aqui é citado que a metadona também pode ser usada para manejo de dispneia, mas a metadona, atenção, não é tão estudada quanto a morfina, tá? Então, a dose inicial de metadona para a dispneia é sugerida 2,5 miligramas subcutâneo, 5 a 10 miligramas por via oral a cada 4 a 12 horas. Mas lembrando aqui que a metadona, ela é muito nauseante no início do tratamento. Então, a gente sempre começa com doses baixas. Então, o que eu sugiro? 5 miligramas de 12 em 12 horas, tá? Lembrando também que a metadona tende a um acúmulo no organismo, então a gente não dá resgate com metadona. Sempre que eu opto por dar metadona para o meu paciente para controle de qualquer sintoma ou dispneia ou dor, eu deixo os resgates com morfina. E como a metadona tende a um acúmulo no organismo, eu faço o ajuste de dose a cada 3 dias, tá bom? Em relação aos benzodiazepínicos para tratamento de dispneia, o que nós temos de evidência? Então, por que o benzodiazepínico foi estudado para controle de dispneia? Porque observou-se uma alta prevalência de ansiedade associada à dispneia. Isso é um fato, né? Só que não há evidência de uso em todos os pacientes. Essa revisão sistemática da Cochrane de 2016, ela considera os benzodiazepínicos como tratamentos de segunda ou terceira linha, quando o tratamento não farmacológico e opioides falham no controle da dispneia. Como que a gente usa os benzodiazepínicos? Por exemplo, tem muitos pacientes que exacerbam a dispneia à noite, eles pioram a dispneia à noite. Lembrando que eu sempre estou atuando em causas potencialmente reversíveis, né? De forma direcionada quando é proporcional. Mas alguns pacientes ficam ansiosos à noite, eles têm medo da noite, fica tudo quieto, silencioso, mais escurinho. E muitos pacientes têm medo de morrer à noite, o medo da noite, né?
Então, às vezes, eles pioram a dispneia nesse momento. Quando é assim, eu posso usar, por exemplo, um clonazepam, um lorazepam, uma dose baixinha de benzodiazepínico à noite. Eu posso fazer esse teste, né? Então, é aquele paciente que ficou com a dispneia bem controlada durante o dia e à noite ele piora. Na UTI, especificamente, em alguns casos na enfermaria, quando a gente suspeita de ansiedade associada à dispneia, eu posso usar o midazolam. O midazolam tem algumas vantagens. Ele tem a meia-vida curta e ele é de fácil manejo, né? Então, eu vou usá-lo para tratamento de ansiedade associada à dispneia, né? Tendo como fundamento essa alta prevalência de associação entre os dois sintomas. Eu não estou usando o midazolam nesse caso para sedação do paciente, eu estou usando para ansiedade, né? Então, eu não quero promover sedação, eu quero deixar ele menos ansioso. Por isso, eu vou iniciar sempre doses baixas. Então, cuidado também com as doses padrão que a gente usa com o paciente entubado, quando eu quero realmente a sedação mais profunda, muito cuidado. Então, outra coisa, você vai encontrar uma infinidade de doses iniciais sugeridas. Eu sempre prefiro utilizar aquelas fontes que me sugerem doses menores o possível. Então, o Bruyera, que é um dos grandes tratados de medicina paliativa que a gente tem, ele sugere, né, doses iniciais de 1 miligrama em bolos, seguidos por infusão contínua. Como que a gente faz, geralmente? Também tem outras formas de raciocinar, essa minha não é a única. Quando o paciente é muito frágil, honestamente, eu gosto até de começar com bolas de 0,5 miligrama, uma dose bem baixinha mesmo. Então, o que eu faço? Vamos começar aqui com 1 miligrama. Dei 1 miligrama em bolas de midazolam, meu paciente ficou bem. Aí eu vou manter em bomba de infusão 1 miligrama por hora de midazolam. Se o meu paciente sedou muito, além do que eu gostaria, eu posso reduzir a dose ou suspender. Às vezes é um paciente que precisa descansar, ficar mais tranquilo. Depois de 24 horas, ele ficou mais tranquilo, eu posso retirar o midazolam, né? Então, nesse caso, eu posso usar o midazolam como um recurso associado ao opioide para o tratamento da dispneia. Lembrando que, quando eu começo o midazolam, eu não tiro o opioide, eu começo em associação, tá bom? E a oxigenoterapia paliativa? A oxigenoterapia é uma das intervenções mais solicitadas pelos pacientes e mais implementadas em hospitais para dispneia. Só que ela só tem, pelos trabalhos, né? Ela só tem benefício nos pacientes hipoxêmicos. E isso realmente é fonte de estudos. E quando meu paciente não está hipoxêmico e queixa de dispneia, provavelmente ele tem outras causas, né? Ansiedade pode ser uma delas, né? Às vezes ele tem um fator restritivo. Eu sempre preciso avaliar realmente o benefício dessa medida. Para os pacientes em terminalidade extrema, em processo ativo de morte, aqueles que estão no final da vida, não existem trabalhos sobre a oxigenoterapia nesse momento de vida, não existem trabalhos bons. Qual que é a tendência? O que a gente... Vamos fazer isso de forma racional. O meu paciente está falecendo. A tendência, o que eu espero? Eu espero que ele fique hipotenso, taquicárdico, com uma hipoperfusão periférica. Eu não vou conseguir pegar a oximetria de pulso dele de forma adequada e acurada. Então, eu espero não conseguir medir a saturação desse paciente, ou eu espero que essa saturação caia. Se o meu paciente está confortável, eu não preciso aumentar o fluxo de oxigênio desse paciente, eu não vou trazer benefício algum para ele nesse momento. Se o meu paciente está desconfortável, eu posso fazer um trial de oxigênio, eu posso posicionar, oferecer oxigênio para ele. Se isso contribuir para o conforto dele, tudo bem, eu posso manter. Mas eu não vou me pautar, não vou me guiar por saturação, por oximetria de pulso, tá? Porque o que a gente vê que acontece comumente é paciente em terminalidade extrema, em processo ativo de morte, ele, não consigo medir a saturação ou ele está desaturando,
ele vai recebendo cada vez mais um fluxo maior de oxigênio. Ele estava lá no catéter nasal a 3 litros, de repente ele está na máscara com reservatório em fluxo máximo. Então, muito cuidado, né? Às vezes é incômodo, barulho, a gente não sabe qual que é a percepção que o paciente tem do meio externo, né? Então, se ele está falecendo na UTI, ele está cercado de monitores, então é interessante a gente avaliar a possibilidade de desligar os monitores, e ainda com aquele oxigênio, né? Aquele barulho na face o tempo inteiro, e às vezes até provocando uma sensação de xerostomia também, né? De boca seca, que é tão comum como a gente viu nos trabalhos anteriormente. O catéter de alto fluxo, desculpa, o catéter nasal de alto fluxo é uma medida que tem sido utilizada cada vez com mais frequência, né? Infelizmente, a gente não tem catéter de alto fluxo disponível em todos os setores do hospital, vocês têm na UTI, e ele pode ser uma medida interessante para aquele paciente que não tem indicação de intubação, né? Mas que está recebendo tratamento direcionado para causas potencialmente reversíveis, né? Então, ele é uma ótima opção. E às vezes na UTI, às vezes os pacientes, alguns perfis de pacientes que vão para a UTI, às vezes eles correm menos o risco de ser invadidos na UTI do que na própria enfermaria, justamente por esses recursos que vocês têm lá, né? Como o catéter nasal de alto fluxo. Então, o que ele faz aqui, né? Ele oferece altíssimos fluxos de oxigênio, com redução do espaço morto, aumento da pressão expiratória, redução da frequência respiratória, e tem um benefício enorme na insuficiência respiratória hipoxêmica e na hipercapnia, né? E a gente dá destaque para os pacientes com COVID, né? Então, pode ser uma ótima opção. VNI em cuidados paliativos. Qual que seria o benefício da VNI em um paciente em cuidados paliativos com dispneia? Bom, eu posso usar com uma excelente indicação a VNI em um paciente com uma doença grave, mas que tem a exacerbação motivada por um fator potencialmente reversível. Por exemplo, DPOC com acidose respiratória, com infecção respiratória, eu estou ali com antibiótico há menos de 24 horas e acredito que o meu paciente tem o potencial de se recuperar. Então, eu posso realmente usar a VNI. No edema agudo de pulmão cardiogênico com hipoxemia também, na insuficiência respiratória hipoxêmico, no hospedeiro imunocomprometido e em doenças neuromusculares avançadas, como na esclerose lateral amiotrófica, são pacientes que têm doenças graves, ameaçadoras de vida, e a VNI aqui nesse caso, de acordo com os trabalhos, ela agrega em termos de sobrevida com qualidade, tá? Mas não é uma escolha de todos os pacientes. A gente teve uma paciente que tinha com esclerose lateral amiotrófica avançada, que tinha uma diretiva antecipada em que ela falava que o limite dela era não conseguir respirar sozinha. Então, ela aceitou a gastrostomia e ela colocou na diretiva antecipada dela que ela não gostaria de receber nenhum tipo de suporte ventilatório, tanto invasivo quanto não invasivo, se a insuficiência respiratória dela fosse motivada por progressão de doença, por causas potencialmente irreversíveis, né? Então, essa paciente, ela poderia se beneficiar de VNI, mas ela não desejava. Então, a gente não usou esse recurso para ela, tá? E no paciente com indicação de não intubação, né? Qual que seria a racionalidade de eu usar a VNI? A VNI pode ser muito desconfortável, né? Então, como eu falei, né, nos primeiros casos, em toda essa lista de comorbidades que se beneficia de VNI, eu posso ganhar um tempo no paciente que não tem indicação de intubação, para que ele tenha tempo para responder a terapias modificadoras de doença, por exemplo. E no paciente que não tem causas potencialmente reversíveis, eu poderia usar a VNI? Pode ser um recurso
para oferecer tempo adicional para despedidas, por exemplo, né? Quando tem um filho para chegar, alguém muito especial para chegar, para despedidas. Assim, a gente nunca vivenciou nenhum caso em que a gente precisou, nem na enfermaria, nem na UTI, em que a gente precisou usar a VMI para aumentar a sobrevida de um paciente para ele poder se despedir. Então, assim, o ideal... Por isso que o ideal é a gente definir o mais precocemente possível o extrato de cuidados do paciente, ir preparando a família, os amigos, e se antecipando para o que pode acontecer, né? Para qual desfecho, né? Para qual cenário que a gente está caminhando a cada dia, para o melhor ou para o pior cenário, para que as pessoas se antecipem, mesmo se programem, tá? Então, a minha conclusão aqui, né, que a dispneia é um sintoma prevalente em cuidados paliativos, incluindo os pacientes críticos internados em UTI, é associada a grande sofrimento e a descompensação de outros sintomas, tem uma íntima associação com ansiedade, muitas vezes a dispneia que não responde ao tratamento direcionado e aos opioides tem um forte componente de ansiedade que a gente pode abordar, que a gente deve abordar, né? Mesmo que o paciente não se julgue ansioso, né? E ela deve ser reconhecida precocemente, tratada com cautela. Isso melhora muito a qualidade de vida do paciente, mesmo o paciente em fim de vida, a qualidade do cuidado, da assistência e traz tratamento humanizado, né? Muito obrigada. A sedação paliativa, então, a gente vai abordar na última aula, junto com a aula de dor, tá bom? Agora eu vou abrir para discussão. A joia, gente. Alguém tem alguma coisa para dizer? Se alguém tiver, pode desativar o mudo, tá? Paula, eu vou só apontar aqui que você colocou, que eu acho muito interessante. Na UTI, a gente tem uma certa dificuldade. Vai ser bom a aula de sedação paliativa, porque na UTI a gente tem uma certa dificuldade com o controle de sintomas, igual eu falei, porque ele está muito ligado à própria maneira de se exercer a medicina hoje, né? Então, a gente tem muito pouca avaliação e tem muitas intervenções muito extremas e que, muitas vezes, elas não são focadas nos sintomas dos pacientes. A gente, com frequência, confunde fim de vida com cuidados paliativos predominantes ou não. E, muitas vezes, assim, a gente... Vamos controlar a dispneia de um paciente. E a gente já vê essa... É interessante falar da dose da morfina, né? A gente já vê, assim... vamos controlar, sim. Você quer que ligue o fentanilo? Não, eu gostaria de avaliar o paciente. Aí, eventualmente, a gente acaba avaliando o paciente, define uma dose de morfina, vamos supor, e o que a gente vê são dois extremos. Quando a gente liga uma bomba de morfina, que seja meio ou 1 miligrama a hora, a gente chega no dia seguinte, invariavelmente, essa morfina está a 5, 10 miligramas a hora, e o paciente está assim, acabado, né? Intoxicado, né? Exatamente, completamente intoxicado, como se isso fosse realmente o fim de vida dele mesmo. Ou, às vezes, a gente vê exatamente o contrário. Quando a gente define uma dose intermitente, vamos supor, 2 miligramas de 4 em 4 ou de 6 em 6, nós chegamos no dia seguinte, ou 6, 8 horas depois, para avaliar o paciente, ele está completamente dispneico e dose nenhuma foi reajustada depois, sabe? Nós temos muita dificuldade nessa recorrência da avaliação do paciente em cuidados paliativos, que eu acho que é o grande desafio nosso, que é realmente enxergar o paciente de maneira adequada. Eu não sei se você já teve algum tipo de vivência disso e tem alguma sugestão em relação a isso, a essas situações, né? Eu acho que a questão é treinamento mesmo e atenção. Acho que isso deve ser, assim, isso ser incluído nas discussões diárias, nas corridas de leito, né? Nas avaliações, realmente assim, na avaliação geral do paciente. Às vezes, implantar um instrumento de avaliação sistematizada de sintomas pode ser o primeiro passo, e um protocolo realmente. A gente pode construir, acaba que na aula, às vezes fica muita informação
quando a gente joga muita dose, fica muita informação, né? Mas a gente pode construir realmente um fluxograma de controle de sintomas, né, de espineia. Então, o que fazer? Quando aumentar? Em quando aumentar? Né? Quando trocar para outro opioide? Quando fazer rotação de opioide? Lembrando uma coisa também, Bruno, que é muito importante, toda vez que você trocar o opioide, né? Meu paciente está com fentanil, vou passar para morfina. Ou o contrário, a gente precisa fazer a rotação, né? A gente precisa avaliar qual que é a equipotência, a gente tem várias tabelas para isso, qual que é a equipotência entre esses dois opioides e fazer a rotação, né? Na aula de dor, a gente vai abordar também a rotação de opioides. Então, o que a gente pode fazer é isso, isso, Bruno. Tem um fluxograma sistematizado, por exemplo, de uso de opioides e de benzodiazepínicos na dispneia, né? Um protocolo mesmo do CTI. Eu acho que seria interessante. Oh, desculpa, gente. Oi, Paula. Ei, Carol. Uma sugestão, Bruno, que a gente faz na enfermaria e que a gente está conseguindo adesão do PCM Ai, gente, desculpa a ofegância. Eu estou aqui andando. A gente colocar na própria evolução, ao final, a gente coloca as opções de ajustes, caso piora da dispneia ou da dor. Uhum. Isso é verdade. A gente sempre põe, por exemplo, isso o próprio horizontal pode fazer, né? Ao plantão. Aí a gente faz o passo a passo para aquele paciente, que acaba que às vezes quando a gente faz um protocolo, nem todos os pacientes vão se encaixar naquele protocolo, né? Uhum. Então, a avaliação é individualizada e o próprio horizontal pode fazer isso, ao plantão. Plano para controle de sintomas, né? Caso o paciente apresente escapes, liberar os resgates de morfina, né? Ajustar nessa circunstância. Se o paciente não responder após tantos resgates, associar midazolam a dose tal, sabe? A gente realmente, a Carol foi muito bem colocado. A gente tem feito isso na enfermaria e tem sido muito bom. Assim, acho que tem melhorado bastante. E lá a gente via isso também. O paciente começou com a morfina na bomba a 1 miligrama por hora e lá no final, em 24 horas, está com 20 miligramas, né? Intoxicado, bradipineico. E isso, assim, pelo menos com os nossos pacientes, a gente não vê, assim, a gente não vê com frequência. Acho que esse detalhamento, né, talvez seja importante para a gente, tanto do ponto de vista de dose, quanto também dessa escala, né, de sintomas. Isso é muito importante. Acho que chama a atenção da pessoa para entender que o sintoma ele não é tão simples assim, né? Ele precisa ser abordado de maneira mais complexa, né? Isso que Bruno, porque o que a gente observa, Paula, é que depois da definição dos cuidados paliativos, né, existe uma lacuna muito grande na formação dos profissionais do que fazer depois, entendeu? Então, fica o Bruno falou, fica aquele limbo, definir cuidados paliativos predominantes ou exclusivos, e eles acham que aquilo é de alguma maneira intuitivo e não é, né? Então, assim, a gente vê muita dificuldade e muito déficit na formação na parte do controle de sintomas. Principalmente por isso que o Bruno falou, a gente não tem esse costume de ir lá, examinar, perguntar para o paciente, né? E não é uma coisa fácil de ser identificado. Primeiro, da identificação de qual sintoma a gente deve controlar, né? E depois, nessa deficiência conceitual mesmo, né? De uma analgesia adequada. Se a gente pergunta para ele, a analgesia está adequada? Não tá. Aí você vai ver, tá com morfina de resgate, não tá com morfina fixa, não tá com a meia-vida da droga respeitada, não foi observado qual dose, dificilmente o contorista às vezes calcula, isso acaba que fica mais para coordenação, quanto que ele recebeu, né, de opioide nas últimas 24 horas, como que vai ser o ajuste. Então, eu acho que realmente a caracterização de protocolos em que a gente consiga colocar isso de uma maneira mais, não engessada, mas mais visualmente, mais facilmente acessível, realmente seja importante quando a gente fala de controle de sintomas dentro da UTI, que a gente tem que fazer com muita frequência, né, assim, praticamente para todos os pacientes, e a gente já tem essa cultura contrária, né, assim, a cultura do tratar a doença e não o doente,
ficar muito preocupado, né, com os dados vitais, com os monitores, e pouco preocupado com o paciente. Então, eu acho que a gente precisa de protocolos mais palpáveis, né, porque essa lacuna na formação realmente existe. O que a gente pode fazer, então, de forma objetiva, é dessas aulas, né? Dessas aulas saem protocolos objetivos de controle de sintomas. Isso a gente pode fazer. E aí a gente vai fazendo as alterações finas de acordo com o uso, com as dúvidas, né? Isso é tranquilo. Isso a gente pode fazer, né? Juntos. Paula, Juliana aqui falando horizontal. Minha câmera está com problema. Boa noite. Antes, muito obrigada pela aula, foi muito informativa. Você estava falando sobre a questão da oxigenoterapia no paciente hipoxêmico. Aí, uma opinião mesmo ali, supondo que ele não esteja em processo ativo de morte, mas esteja hipoxêmico pela saturimetria de pulso mesmo, e realmente a gente tem essa dificuldade ali, né, com a própria equipe no entendimento de tirar o saturímetro ali, entendeu? Isso no ambiente de CTI, né? Não estando em processo ativo de morte. Já que o benefício maior seria né, fazer o trial com oxigênio no paciente hipoxêmico, até que ponto você acha que, quando vai ser só no processo ativo de morte mesmo que você geralmente sugere a retirada ali dessa monitorização, já que, né, na hipoxemia poderia ter um certo benefício para alívio do sintoma? Não sei se eu me fiz clara. Não, eu entendi. Na verdade, se ele não está recebendo nenhum tratamento modificador daquela condição de base, ele não está em processo ativo de morte, está hipoxêmico, e o oxigênio não foi uma medida efetiva nem para a melhora da saturação e nem para a melhora do conforto, você provavelmente vai focar os seus cuidados em controle de sintoma, e não para reverter a causa da hipoxemia nem a hipoxemia. Então, o ideal é após um trial, então, né? Eu falo assim, até para talvez um conforto da própria equipe, né? Sim. Você convenceu ali realmente, né? Que não teve benefício, não faz mais o sentido de ficar fazendo aquela monitorização, né? Exatamente. Então, a partir do momento em que você viu que o paciente já não vai mais se beneficiar com medidas que atuam sobre a causa da dispneia, como a hipoxemia, por exemplo, e passa a atuar sobre o sintoma exclusivamente, é interessante realmente você desligar o monitor, porque além do pipipi na cabeça do paciente, você não vai ficar assistindo um dado que você espera que se altere, que você não vai conseguir segurar, né? Uhum. Então, assim, é muito interessante, por exemplo, a morfina. Não existe assim, a gente não sabe de que forma, qual que é a fisiopatologia exata em que a morfina traz conforto respiratório. Mas uma das hipóteses é que ele atua lá no sistema nervoso central, alterando a percepção. Então, o paciente pode estar altamente hipoxêmico e confortável, né? E se essa for a medida principal também, realmente assim, não compensa você deixar o monitor ligado, o oxímetro, você desinvade, né? Deixa o paciente menos invadido, mais tranquilo, porque aquele tanto de fio, aquele tanto de coisa em cima dele também, aquilo vai contribuir para a dispneia, vai restringir ele, né? Vai restringir a movimentação. O pipi pode deixar ele ansioso, né? A gente não sabe qual vai ser a percepção dele. Eu consegui responder, Juliana, a sua pergunta? Perfeitamente. Tá, joia. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa? Bom, Paula, deixa eu só fazer uma provocação, só uma pergunta que só um paciente com controle de sintomas traqueostomizado, já com cuidados paliativos definidos, mas fora da ventilação mecânica, recebendo morfina para alívio de dor e de dispneia. Esse paciente está evoluindo para o fim de vida e precisa de retitulação de dose de morfina por dispneia. É recomendado o retorno dele para a ventilação mecânica? Não. Tá. É só mais uma provocação, porque a gente vê isso com uma frequência absurda. Principalmente quando você está traqueostomizado, que é fácil, né? É fácil, né?
E às vezes eu não sei se a gente, assim, acha que talvez colocar em ventilação mecânica vai aliviar a dispneia, que é um mecanismo, né? Mas não é o caminho, né? Exato, né? Não, exatamente. Então, assim, intubação e conexão em ventilação mecânica não são consideradas medidas para controle de sintoma no paciente em cuidados paliativos, principalmente no exclusivo em fim de vida. E qual que é o outro lado da moeda, assim, né? Tipo assim, você tem recursos farmacológicos e não farmacológicos para aliviar aquele sintoma, para aliviar a dispneia, e ao mesmo tempo, se você reconecta esse paciente à ventilação mecânica, você corre o risco de prolongar o processo de morrer desse paciente. Então, além de não ser considerado uma medida de conforto, você pode considerar uma distanásia, né? Você está prolongando um processo natural, você está conectando ele na ventilação mecânica. Tá joia. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também, já que você me fez uma provocação, em relação à dispneia na UTI, tomar cuidado, né? Porque a gente tem muitas... Sempre que a gente tem rotinas, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque elas ficam assim muito... Elas não se tornam racionais mais, né? Acaba fazendo para todo paciente. Muito cuidado com a hidratação do paciente, né? A gente vê com frequência o paciente na UTI recebendo muito volume, hiperidratado. Então, principalmente quando o paciente está em fim de vida, ele se beneficia de ficar mais desidratado. Então, a gente costuma sugerir, isso a literatura sugere, né? Não sou eu, você deixá-lo levemente desidratado ou desidratado mesmo, que isso vai fazer parte do processo de morrer dele, e não dar volumes superiores a 1.000 ml por dia, 1 litro por dia. Então, dá menos de 1 litro por dia, que aí você, teoricamente, está repondo perdas insensíveis, você corre menos risco de trazer desconforto. Aí a gente vai, né, tem esse momento do cuidado paliativo exclusivo, que a gente vai parar de corrigir distúrbio hidroeletrolítico, né? Suspender os antibióticos, então contabilizar os outros volumes que o paciente está recebendo também. Muito cuidado, porque excesso de volume traz muito desconforto respiratório em fim de vida também. Outra coisa também que eu queria destacar, eu ia falar de broncorreia, acabei não falando, é a aspiração de via aérea também, como uma forma de controle de dispneia. Então, a aspiração de via aérea, ela é considerada uma medida que traz desconforto. Então, os próprios pacientes que conseguem se comunicar, eles relatam que é altamente desconfortável ter a via aérea aspirada. Então, a gente reserva a aspiração de via aérea, ela não é proibida, para quando ela é altamente essencial, e a gente tenta controlar as secreções, tanto mantendo o paciente mais desidratado, né, evitando excesso de volume, quanto controlando, por exemplo, a gente pode dar escopolamina para o paciente para reduzir produção de secreção, né, se ele está retendo saliva em via aérea, colírio de atropina, né, se ele tem cialorreia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, mas manter ele levemente desidratado vai ser uma medida bem mais efetiva, né, do que a longo prazo, do que ficar aspirando a via aérea dele. Isso é comum mesmo, infelizmente. Acho que entra dentro daquela questão do detalhe, né? É uma especialidade diferente, que a atenção a detalhes é imprescindível, e a gente vê com frequência mesmo paciente, às vezes, no fim de vida, tomando um sorinho esquema ali, sem grandes explicações. Ô, Bruno, eu queria... Né, Bruno? O balanço risco negativo que a gente preconiza nos pacientes, né, já na fase ativa, que estão, né, na sedação paliativa, no controle da dispneia, causa muito desconforto para a equipe. Não, mas você está dando lasix de horário para o paciente em cuidados paliativos. É engraçado, assim, como sou estranho a gente promover balanço risco negativo no paciente, que é uma das coisas que a gente preconiza mais, né, em cuidados paliativos, para evitar aquele paciente exudando, com excesso de secreção, né, Paulo, como você falou, e a aspiração soa natural, né? Hoje, a gente fez a extubação, você sabe, né, de 2 extubações paliativas, 2, né, ontem, até no final de semana, você teve uma, teve alta ontem, hoje outro está em processo ativo,
e eu pedi que não aspirasse. E isso gera um desconforto muito grande da equipe, né? Então, é engraçado como sou estranho você promover balanço negativo, né? Dar corticoide em altas doses, limitar fluxo de oxigênio, até que o opioide em infusão contínua, eles, né, já soa mais familiar para a equipe, porém, não observando, né, o ajuste de doses necessário, isso ainda tem uma lacuna, mas a aspiração ainda gera muito desconforto, assim, quando a gente pede para não aspirar o paciente e que eu vou controlar a broncorreia de outras maneiras, né? Então, é muito engraçado que isso ainda soa não familiar para todos da equipe. Acho que alguém ia falar. Era eu, Bruno, de novo. Era só por causa desse caso que você contou, esse caso aí de retornar, né, para ventilação mecânica para paciente tracostomizado, pensar no seguinte, porque a dose de morfina para dispneia é a dose baixa. Se você está precisando aumentar a dose, tem algo errado aí. Talvez seja a hora de você pensar, não talvez em progredir mais a morfina, e sim fazer sedação paliativa, né? Dependendo se a dose estiver muito alta de morfina, né? E o paciente ainda estiver desconfortável. Então, a sugestão talvez não seja retornar para a VM, talvez seja realmente pensar na sedação paliativa, né? Eu acho que provavelmente assim, eu já vi isso com frequência, então provavelmente é o motivo, é o que acontece na maioria das vezes, né? Assim, realmente ele está precisando de uma mudança de estratégia, só que o caminho não é esse, né? E às vezes esse paciente também traqueostomizado, que está desconfortável, e aí a gente tem dificuldade de realmente analisar o que a gente está fazendo, né? Voltar ali na prescrição, ver o que a gente está fazendo, principalmente nesse momento em que a gente está, em que a gente copia a prescrição, né? E a prescrição nem sempre é de fácil visualização, então você acaba ali deixando passar coisas que outras pessoas prescreveram em outros contextos. Então, muitas vezes, esse paciente que está traqueostomizado e desconfortável está com broncorreia em anasarca, recebendo dieta a 70 ml hora contínua, recebendo antibiótico, então, assim, um volume enorme, né, de líquido. Então, a gente realmente tem dificuldade, às vezes, de olhar, assim, o que eu estou fazendo que possa estar contribuindo para esse desconforto, né? E a tendência que a gente tem, assim, isso é muito comum, é fazer mais, né? Deixa eu conectar a ventilação mecânica. Então, realmente, assim, é uma desconstrução, eu acho, de uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, né? E chegou num extremo agora. Eu vejo isso, assim, não sei se você tem essa mesma percepção, mas queixas que vem sempre a mim, assim, eu vejo que as pessoas, elas são inseguras no ajuste da dose, tanto do controle de dispneia, até na própria sedação paliativa, e tem aquele tabu de que, nossa, mas eu vou ajustar a dose, eu posso acelerar o processo ativo do paciente, enquanto que isso incomoda mais do que o paciente desconfortável no leito, sintomático em dispneia, sabe? Então, eu acho que é uma desconstrução, assim, tá? Que ainda tem dos plantões. Você vê que, por exemplo, eu deixei lá prescrito a morfina, né, na bomba de infusão, pedi para ele fazer o ajuste de dose, às vezes ele sabe que está com uma dose inadequada, ele está percebendo, mas tem o medo de que se ele aumentar a dose, se ele ajustar a dose, aquilo vai acelerar, como se fosse assim, o processo ativo do paciente, e isso incomoda mais ele do que a própria dispneia, do que o próprio desconforto do paciente no leito. Então, eu acho que isso é um tabu ainda a ser quebrado, sabe? Assim, a gente vê muito esse questionamento, principalmente dos plantões que são mais novos, assim, menos experientes, assim, eles têm ainda essa insegurança, sabe? Não sei se você tem essa mesma percepção na enfermaria. Temos. Essa insegurança, assim, existe esse preconceito, né, com a morfina, com a sedação paliativa. Na aula de sedação paliativa, a gente vai abordar o conceito da teoria do duplo efeito, não sei se vocês conhecem, né? Que é ético você assumir os riscos em prol dos benefícios, né? Isso entra muito no cuidado paliativo. A gente vai falar disso na aula de sedação paliativa mais aprofundada. Isso é extremamente importante mesmo, porque às vezes não é declarado, mas a percepção da pessoa é que ela pode estar fazendo um mal. E na hora que você sugere esse duplo efeito, você consegue perceber na pessoa que isso
acalma, acalenta a alma da Exatamente. pessoa, né? Tá bom. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Quero agradecer de novo a Paula aí, mais uma vez. Obrigada, viu, Paula? Tá. Novidade pela... Tá bom. Obrigado, Paula. Assim, só pontuar que, assim, além, né, do inquestionável benefício que vocês trazem para a gente na abordagem inicial do paciente, na definição do paliativo, do extrato, no ganho de comunicação com a família, um dos pontos específicos do IPSENG, que eu acho que vocês ajudam bastante, é guiar-nos nesses meandros do cuidado propriamente do paciente em cuidados paliativos, que ainda há um grande déficit de compreensão, de conhecimento e de aplicação da teoria à prática. Acho que essas aulas próximas aí vão ajudar a gente a fechar esse gap. Perfeito, tá bom? Bruno. É um prazer estar aqui, viu, com vocês e para a gente, né, construir coisas, né, melhorar a nossa assistência e construir esse caminho novo juntos, né, todos nós. Tá, joia, gente. Obrigado, muito obrigado a presença de todos. Eu vou desligar aqui e terminar a gravação, tá bom? Até mais. Até mais, gente. Boa noite. Amém.